Como que vocês passaram a semana depois de terem ouvido, refletido e meditado acerca do jejum, ó, da oração? Semana passada, o culto passado, nós falamos sobre oração e testemunhamos sobre oração também. Eu espero que nos pequenos grupos, nos discipulados, a gente esteja compartilhando um amadurecimento e um crescimento dessas práticas. Espero de todo o coração que vocês de fato saiam dos cultos não apenas inquietados, mas também encorajados e com sede no coração de praticar essas disciplinas espirituais. E em alguns pequenos grupos que a gente tem participado, tem sido muito bom ver alguns testemunhos nesse sentido. E hoje nós vamos falar sobre uma disciplina que, assim, eu acredito que a maioria da igreja, se fosse para explicar, ó, explica para mim o que é jejum, ia dizer assim, ó, na real, eu também não sei, não é? A maioria ia dizer mais ou menos isso. Alguém falou ontem para mim assim, olha, eu não vou vir no culto amanhã, porque se eu não souber o que significa jejum, eu não sou obrigada a fazer. É mais ou menos esse sentido. Então, enquanto eu estou na inocência, na ignorância, né? Eu não sou obrigada a praticar, então é melhor faltar no culto. Mas a pessoa está aqui, ela falou só brincando, podem ficar tranquilos. Eu acredito, alguém deve ter ganhado, né? Depois vocês olham no celular, tá? Fiquem bem tranquilos, deixa o pessoal jogar os fogos, que agora, soltar os fogos, que agora a gente precisa se concentrar na palavra. Eu acredito que a disciplina do jejum seja a mais ignorada entre os crentes, não pelos mesmos motivos que as outras disciplinas. Por exemplo, uma das disciplinas que ainda vai vir é a confissão de pecados. O confessar pecados é uma disciplina espiritual. A gente ignora essa disciplina não porque a gente não sabe a importância dela. A gente ignora a confissão de pecados porque ela gera profunda vergonha e exposição, certo? O jejum, eu acho que a gente ignora ele por dois motivos. O principal é que a gente não entende e não consegue perceber a relevância dele na nossa vida. Então, a gente realmente não tem assim uma base bíblica, um fundamento de Deus no jejum. Esse é um dos motivos que a gente negligencia. O outro é porque quando a gente vai fazer jejum, oferece comida de tudo quanto é lugar para a gente. É quando a gente vai fazer jejum que tem chocolate na geladeira. É quando a gente vai fazer jejum que convidam a gente para almoçar. É quando a gente vai fazer jejum que surge programações inusitadas na nossa vida. Então, eu acredito que esses sejam os dois principais motivos. Por muito tempo, esses foram os motivos que faziam com que eu não vivesse o jejum, mas principalmente, e isso eu tenho compartilhado já há algum tempo com as pessoas, o fato de, como eu compartilhei com vocês, a questão da meditação ser uma forma que eu estou aprendendo a ouvir Deus. A questão da leitura da palavra sempre foi uma forma que eu ouvi Deus. A questão da oração tem sido uma forma de ouvir Deus. Mas o jejum, quando as pessoas falam assim, nossa, fiz jejum, ouvi Deus, foi maravilhoso estar na presença dele, eu falo assim, um dia eu chego lá. Por quê? Eu tenho a prática do jejum mais irregular, mais inconstante desde a adolescência, eu acho, juventude. No período da faculdade, eu fazia jejum por motivos específicos também. Eu e o Paulinho, a gente também tinha propósito de jejum específico, principalmente antes de casar. Os jovens me entendem por que a gente precisa fazer jejum antes de casar, né? Porque a carne é muito, muito, muito fraca. Então, a gente fazia alguns jejum junto nesse propósito de que o nosso corpo realmente não nos domine. Mas é algo assim que eu ainda admiro. Quem consegue ficar dias em jejum, e eu conheço pessoas que ficam dias em jejum, 3, 4, 5, 6, 7 dias em jejum, sem comer absolutamente nada. Estão plenas. E realmente ouvindo a voz de Deus. E aí a gente fica olhando e pensa assim, mas não é possível que alguém consegue ficar tantos dias assim em jejum. A Bíblia diz que Jesus ficou 40. E depois de 40 dias chegou o diabo com o prato de comida. Falou assim, olha, vamos comer, né?
E aí Jesus ainda olha e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu perguntei sobre o jejum durante a semana no grupo da comunidade, uma pessoa me respondeu no mesmo dia ali, prontamente. E aí, no decorrer da semana, vieram outras respostas. E por que eu perguntei? Justamente para saber qual é a nossa linha de raciocínio. Porque como não é um assunto que é falado muito, que é ensinado muito, que é pregado muito, a gente vai pegando ideias do que é jejum assim meio salpicado, né? Algum falou um comentário, daí eu ouvi um videozinho, daí eu ouvi uma pregação de outra pessoa e daí fica meio assim, cada um pensa uma coisa sobre jejum. E aí quando vocês me mandam as respostas, mandam essas questões dos pregadores, ajuda a gente a entender o que está passando na cabeça da igreja sobre jejum. Mesmo, e é bom até, eu até escrevi lá, se tu não faz jejum, nunca fez, não sabe o que é, manda exatamente isso. Porque isso também é importante a gente saber. Talvez a igreja inteira tenha esse pensamento. Eu acredito que, sei lá, umas 7, 8 pessoas me responderam, não lembro quantas foram ao total, mas foram respostas muito legais, assim, cada uma delas. De práticas diferentes, algumas de entendimento diferente, foi bem precioso. A gente está falando das disciplinas espirituais a partir desse livro aqui que se chama Celebração da Disciplina, né? E o autor, ele começa dizendo que antes de escrever sobre a disciplina do jejum, ele fez uma espécie de levantamento de livros que foram escritos. O livro é escrito em 1978. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tá muito alto meu microfone? Não? Ah, tá. É porque para mim tá dando a impressão de que tá alto, mas tá bom. O livro foi escrito em 1978. Ele faz um levantamento entre 1861 e 1954 de quantos livros foram escritos naquela época sobre jejum. E ele diz que não encontrou nenhum. Então, é quase um século sem a igreja refletir sobre jejum, naquela época. E aí ele escreve que naquele período houve um certo despertamento acerca do jejum. Isso já fazem quase 50 anos que o livro foi escrito pela, né, publicado pela primeira vez. Aí eu fiquei pensando, será que nesses 50 anos a igreja, de uma forma geral, cresceu sobre jejum? Será que é uma disciplina que a gente já vive, já faz? Ou, como quando eu era criança, a gente só faz jejum quando é para fazer exame de sangue? Meu, que raiva que eu ficava. Eu acho que era um dia que eu dava muito trabalho para minha mãe, porque a gente tinha que estar 5 horas da manhã na CESP, que era o lugar lá que colhia os exames, e às vezes a gente ficava até às 9 da manhã, e eu sem café da manhã. Minha mãe falava assim, velho, a Dali sem o café da manhã dela, ela não é a mesma pessoa. Sem o cafezinho e o pão. Eu ficava com muita raiva, mas era o máximo de jejum que eu ouvia quando era criança. Era jejum para fazer exame de sangue. Será que é só isso que a gente tem de base para jejum? Ah, tem que jejuar quando tem que fazer exame de sangue, quando tem que fazer algum exame. Pensando assim, um pouco no que eu não consigo dizer num contexto global quanto a igreja tem vivido jejum, e nem talvez num contexto brasileiro. Mas no pouco que a gente conhece de pessoas de diferente contexto, o que eu percebo é o seguinte: a gente até cita a palavra jejum, né? Ah, vamos jejuar e orar. Mais ou menos assim. Existe um pequeno incentivo acerca do jejum. Mas você nunca sabe de verdade quem realmente jejua e quem não jejua. E você nunca sabe se a igreja está realmente entendendo o que é o jejum, sabe? Por quê? E aí eu fiquei pensando uma coisa, até é o texto que eu vou usar. Jesus vai dizer que não é para você ficar falando para os outros que você está fazendo jejum, né? Não é um negócio que você é para dizer. Mas assim, a gente levou isso a sério de uma outra forma. Eu não faço jejum e também não conto para ninguém. Porque não é para falar de jejum. Então ninguém fala de jejum e fica isso por isso mesmo. Como se a gente estivesse vivendo, como se a gente estivesse fazendo, mas ninguém sabe se eu estou fazendo ou não, então tá tudo bem. Não é mais ou menos isso? É quase uma humildade disfarçada, assim, acerca da questão do jejum. E aí, outra questão que eu fiquei pensando é: eu lembro quando eu era criança e às vezes eu falava pra minha mãe, nossa, vontade de comer uma coisa gostosa. E não tinha nada. Não tinha nem um leite condensado em casa.
Não tinha nada de diferente para comer. Tinha um pão velho, melado, que sempre tinha em casa. A Amália ia dizer assim, "Ih, então tinha coisa gostosa. E algumas outras coisinhas assim, mas nada tipo, nossa, né? Aquele negócio que eu queria comer diferente. Não tinha. Hoje em dia, e meus pais também não eram pessoas que tinham condições para ficar comprando, sabe, chocolate toda semana, bolachinha, essas coisas não tinha em casa, né? Então não tinha essas coisas industrializadas. Hoje em dia, você tem essas coisas a hora que você quer, de uma forma muito simples. Até quem não tem muitas condições financeiras. Uma bolacha, uma balinha, um pirulito. Isso normalmente a gente sempre tem ao nosso alcance, não só em casa. Mas se tu vai no consultório médico, se tu vai em alguns lugares, tem lá uma balinha para você pegar e tudo mais. Então, será que o jejum não caiu ainda mais no esquecimento? O iFood, as entregas de comida, a comida que eu quero, na hora que eu quero, na minha casa. E não é comida, arroz, feijão e carne. É aquelas comidas que antigamente você comia só no domingo. Na minha casa era assim, porque lasanha, panqueca, era só no domingo. Churrasco, era só no domingo. Pastel, cachorro quente, era uma vez a cada 2 meses. Mais ou menos assim. Hoje não. Ah, tô contando comer um pastel. Eu vou e como pastel. A maioria de nós é assim. Eu vou comprar massa no mercado, compro um pouquinho de carne moída e faço um pastel. Tudo é muito fácil na questão da comida. E aí, eu fiquei pensando, bom, vamos, quando a gente convida os crentes para uma comunhão de mesa, o negócio acontece, né? É bonito de ver. Quando a gente convida para um retiro, qual é a nossa principal preocupação no retiro? Qual a principal preocupação da festa da comunidade? Tem que ter comida para todo mundo, a comida tem que estar certa. Tem que estar pronta na hora certa. O Acampa Kids. Não, qual vai ser os pratos das crianças? Qual prato as crianças gostam? Tá, tá. Então, a comida, ela ocupa um lugar muito importante. Entende? Então, se eu convidar as pessoas para comer, dificilmente elas vão recusar, a não ser que elas tenham um outro compromisso de comida em outro lugar. Entendeu? Aí elas não vão porque elas têm outro compromisso de comida em outro lugar. Mas eu fiquei pensando, e se a gente convidasse as pessoas para jejuar, né? Essa semana eu cheguei em 3 e falei assim, ó, terça-feira é dia de jejum, tá? As minhas orações, falei, problema. Vai pregar, vai jejuar também. Eu nunca tinha feito isso, né? Ó, vamos jejuar tal dia. Eu vou pregar num retiro na próxima semana e eu enviei, inclusive, para o pessoal que está organizando o retiro. Ó, vamos fazer um jejum, todo mundo junto na terça-feira. Eu me senti super estranha fazendo isso. Porque não é um hábito a gente chamar as pessoas para jejuar. Mas para comer a gente chama e as pessoas aceitam. Será que a gente aceitaria? Ó, a gente vai passar um domingo na igreja, o dia inteiro. A gente vai fazer as mesmas coisas. Vai fazer culto, vai ter brincadeira depois, vai ter vôlei, vai ter futebol, mas vai ser dia de jejum, tá? Ah, mas aí você pegou meio pesado, né? Porque não vai dar muito certo. Não é assim que a gente lida com essa prática? Só que o jejum é uma prática presente desde o Antigo Testamento na Bíblia. A gente vê muito nos profetas, a gente vê muito também com Davi. O rei Davi também fala sobre a questão do jejum, principalmente nos Salmos. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus tinha prática de jejum. Paulo fala sobre jejum. E via de regra, esse jejum ele é feito sozinho. O jejum ele é uma coisa eu e Deus. Mas ele também, em momentos específicos, ele é comunitário. Esther, por exemplo, a rainha Esther convoca um jejum de todo o povo, por um motivo específico. Quais eram os motivos que levavam o povo a jejuar, principalmente no Antigo Testamento? A questão da confissão de pecados. Então, tinha um dia do ano, que era o dia da expiação, que era separado para o jejum. O clamor a Deus por salvação, quando o povo sabia que com as suas próprias forças, com o seu exército, eles não iam mais conseguir vencer os povos inimigos, então eles faziam um jejum clamando a Deus pela salvação e demonstração de arrependimento e adoração a Deus.
o jejum de Esther também é um clamor a Deus por salvação, para que Deus intervisse na situação que estava acontecendo e salvasse o seu povo. O que Jesus fala sobre jejum? Abrem lá em Mateus capítulo 6. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Amém? Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Olha só que interessante. A fala de Jesus aqui começa, na minha linguagem, dizendo quando jejuarem. O que significa isso? Jesus não coloca a disciplina do jejum como uma lei, dizendo assim, ó, você tem que jejuar, certo? Mas ele também não descarta, dizendo assim, ó, se você quiser jejuar, ou quando você quiser jejuar, ele não está dizendo isso. O que o texto pressupõe? Que Jesus entendia que os seus discípulos iam jejuar. Ponto. Por quê? Já era uma prática da época, assim como a oração era uma prática da época. Só que Jesus precisava trazer um significado para eles, eles precisavam entender um pouco mais acerca do jejum, porque aqueles que jejuavam, que eram os líderes religiosos, tinham deturpado um pouco isso daí. Então ele vai dizer assim: olha, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como fazem os hipócritas. Então, a primeira coisa sobre o jejum não é lei, como os fariseus levavam naquela época para dizer eu sou melhor do que vocês porque eu jejuo, mas não é descartada. Então, se a igreja está descartando a disciplina do jejum, está descartando algo que Jesus deixou para a gente como instrução. Entende? Tem um outro texto um pouquinho mais para frente, em Mateus 9, que Jesus é questionado sobre o jejum, porque os discípulos dele não jejuavam como os discípulos de João Batista. E aí Jesus responde a seguinte questão, Mateus 9,15. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou aqui na presença deles. Enquanto eu estou junto com eles, eles não vão jejuar. Mas quando eu não estiver mais com eles, quando o noivo, que é Jesus, não estiver mais com os seus convidados, eles vão jejuar. Então Jesus pressupunha que a igreja ia jejuar. Se a gente não está jejuando, é porque a gente não entendeu isso muito bem. Esse é um primeiro quesito que eu queria que a gente pensasse. E a outra questão é quem está com a Bíblia aberta, principalmente a Bíblia física, ajuda um pouquinho. Se vocês forem olhar os textos que estão ali no entorno do texto do jejum, isso aqui está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um momento que Jesus retira para ensinar coisas bem específicas para os discípulos e para a multidão que estava lá. O capítulo 6 começa falando da ajuda aos necessitados. Em alguma tradução, vai falar sobre o dar esmolas, que era uma prática também importante para os judeus. Tinha muitas pessoas que não podiam trabalhar e elas eram sustentadas pelas esmolas daqueles que trabalhavam. Então, ajuda aos necessitados. É o primeiro tópico do capítulo 6. Daí Jesus vai falar sobre oração. Daí Jesus vai falar sobre jejum.
E Jesus vai falar sobre tesouros nos céus e depois sobre as preocupações da vida. Vamos entender um pouquinho dessa sequência que está aqui. Vamos refletir comigo. O jejum está ali no meio dessa história. Se todos da sua casa jejuassem uma vez por semana, e aí, vamos colocar o jejum assim, não almoçasse, tira a refeição do almoço. Coisa pouca, simples, bem fácil. Se todos da sua casa não almoçassem uma vez por semana e pegasse esse tempo do almoço, porque muitos aqui trabalham e tem talvez 1 hora de almoço, 2 horas de almoço ou 40 minutos de almoço. Não vou almoçar hoje. Eu retiro esse tempo que eu ia estar almoçando, que pode ser 15 minutos. Tanto faz. Para estar em oração. Para buscar Deus. Para meditar na presença de Deus. Será que a gente não ia aprender muito mais a ouvir a voz de Deus? Se toda semana, além das nossas práticas de oração e tudo mais, a gente retirasse esse tempo das refeições ou de uma refeição semanal para orar. Será que a gente não ia crescer na oração? Será que não ia melhorar a nossa disciplina da oração? Que fosse 15 minutos, 1 hora ou 2 horas. Esse tempo que você gastaria preparando a comida, almoçando, lavando a louça, arrumando a bagunça da casa, para orar, para meditar, para estar na presença de Deus. Será que não melhoraria a nossa prática da oração? Aqui nesse quesito a gente já percebe por que a oração e o jejum vêm um logo após o outro aqui. As duas estão muito ligadas. O jejum, ele não existe sem a questão da oração. Entende? O jejum, ele deve nos levar a falar com Deus. É esse o objetivo, de estar atento à voz de Deus. Então, está ligado à oração. Vamos continuar a linha de raciocínio. Se todos da sua casa jejuassem uma vez por semana, quanto que você economizaria com essa alimentação? Vamos supor que se a tua família não almoçasse toda segunda-feira, na casa que tem 3, que tem 4, que tem 2, muda o valor, mas vamos supor que você economizaria R$ 20. Então, R$ 20 a menos, porque é uma alimentação a menos. No mês, vamos supor que desse R$ 80 ou R$ 100. E você pegasse esse valor e destinasse a alguém que necessita. Como uma doação, como uma oferta. Então, nesse caso, o jejum estaria ligado ao primeiro tópico que Jesus vai falar no capítulo 6, ajuda aos necessitados. Entenderam? Eu jejuo, eu oro. Eu ajudo alguém com aquilo que eu não precisei comer, que eu não comi, que eu jejuei. A gente pode ir um pouquinho mais além ainda. Se nós vivêssemos essas 3 disciplinas de uma forma verdadeira, o jejum, a oração e a ajuda aos necessitados. Se a gente de fato conseguisse jejuar com uma certa constância, orar com constância e ajudar outras pessoas, será que a gente não aprenderia um pouco a ouvir mais a voz de Deus e menos a voz do nosso coração? Será que a gente não conseguiria se ocupar e se preocupar mais com as coisas que são do céu e menos com as coisas que são daqui? Será que se a gente de fato conseguisse jejuar, ofertar a quem necessita, será que o nosso coração não ia buscar mais tesouros no céu e menos tesouros na terra? E daí o jejum se relaciona com o texto seguinte. Quando Jesus fala, procurem acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Se preocupem menos com os tesouros aqui da terra. Tá vendo como o jejum é uma disciplina? Como ela não tem a ver apenas com um mundo espiritual e místico, mas com uma prática? E se a gente continuasse um pouquinho mais, que é o próximo texto, que são as preocupações da vida, será que se a gente vivesse essas disciplinas espirituais de forma profunda e verdadeira, Deus não ia nos ensinar a confiar um pouco mais nele e um pouco menos em nós mesmos? Será que se a gente de fato conseguisse jejuar, orar
ajudar os outros e olhar mais para as coisas que são de Deus e menos para as coisas aqui da terra, será que a gente não caminharia menos ansiosos, preocupados, e estressados e nervosos? Não é à toa que esses textos estão numa sequência. E não é à toa que, principalmente, a questão da ajuda aos necessitados, a oração e o jejum, tem uma parte que estão extremamente ligados, que é a continuação do nosso texto. E sobre essa questão das disciplinas, eu deixo aqui como uma inquietação à comunidade, de verdade. Eu não vou entrar a fundo nessa questão do jejum como uma prática que também muda o nosso entorno, não só o nosso interno. Isso fica para vocês meditarem. Depois seria interessante ler o capítulo 6 de Mateus como um todo. Mas voltando agora bem específico sobre a questão do jejum. Jesus aqui aponta um ensino sobre o jejum, ou seja, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como fazem os hipócritas, pois eles mudam a aparência do seu rosto para mostrar para todo mundo que estão jejuando. Então, aqui é um ensino. E também é uma exortação, ou seja, é um puxão de orelha. Jesus também corrige os seus discípulos, dizendo: ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. Jesus está dizendo aqui: olha, tu não precisa ficar mostrando para todo mundo, nossa, olha, eu estou jejuando, olha como eu sou mais santo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando, olha, vocês não podem conversar sobre jejum. Vocês não podem testemunhar sobre a vida de jejum de vocês. Porque se a igreja para totalmente de falar sobre jejum, a gente não ensina. Se eu faço jejum na minha casa e não falo para os meus filhos o que eu estou fazendo, não converso com os meus filhos sobre isso, porque eu tenho que esconder, porque eu não posso mostrar. Como é que eles vão aprender a jejuar? Entende? Se eu não converso com pessoas da comunidade sobre a minha prática do jejum, como é que eu vou ensinar aqueles que ainda não sabem? Não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando que o jejum tem que ser uma coisa escondida e secreta, porque acontece o que está acontecendo. Ninguém sabe que de fato é jejum. Porque aqueles que praticam não testemunham. O que Jesus está falando aqui, e ele fala a mesma coisa sobre a ajuda aos necessitados, sobre a oração, é sobre a intenção do coração. O que ele vai dizer? Para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus também fala isso sobre a questão da ajuda aos necessitados e sobre a oração. E na oração ele vai dizer assim, ó, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito repetir serão ouvidos. É um pouquinho antes, desculpa. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto o recompensará. Lá em cima também, na questão do dar esmolas, ele diz: e o seu pai que vem em secreto, o que é feito, o recompensará. Jesus vai dizer sobre essa questão da recompensa a seguinte questão. Quando ele fala dos hipócritas, o que é um hipócrita? Um ator. Os hipócritas, essa palavra era usada para aqueles que eram atores e usavam máscaras. Então é o seguinte: se eu jejuo, se eu oro, ou se eu ajudo os outros para que as pessoas vejam que eu estou fazendo aquilo, qual vai ser a minha recompensa? Essa. O olhar para as outras pessoas. Nossa, olha como essa pessoa é mais sã. Nossa, olha como ela é boazinha. Ela ajuda todo mundo. Olha como ela é crente. Olha o jeito que ela ora. Se a intenção do meu coração é isso, essa vai ser a única recompensa que eu vou receber. É isso que Jesus está dizendo. Se o teu coração faz essas coisas e busca essas coisas para ser recompensado pelas pessoas, essa vai ser a tua única recompensa. Então, quando Jesus está dizendo faz em secreto, é do secreto do coração. Ele não está dizendo que a gente nunca pode orar perante as pessoas. Ele não está dizendo que a gente não pode compartilhar sobre o jejum e ensinar sobre o jejum. Os discípulos sabiam quando Jesus jejuava, quando Jesus orava.
Entende? Eles viam Jesus fazendo isso. Eles aprenderam de Jesus sobre essas disciplinas. A grande questão é, quando a gente vive isso e quando a gente faz isso, a gente faz para a honra e glória de Deus e para estar próximos de Deus. Não para que os outros vejam e pensam, nossa, como ele é espiritual. Nossa, como ele é mais santo do que eu. Essa é a única recompensa que tu vai receber. E aí, vale dizer uma coisa muito importante. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo sobre essa questão da intenção do coração. Por quê? Como é difícil entender a real intenção do nosso coração quando a gente está fazendo as coisas. Como a gente gosta de ser hipócrita. Um ator, uma atriz. Como a gente coloca uma máscara de crente, de bonzinho, de santo, nas coisas que a gente faz. O que Jesus está dizendo, cara, olha com sinceridade para o teu coração. Olha com sinceridade para aquilo que tu está fazendo diante de Deus. Quando a gente canta normalmente no culto 5, 6 músicas. Cada uma dessas músicas, cada um desses hinos tem várias palavras, tem várias expressões. Será que a gente presta atenção naquilo que a gente está cantando e aquilo brota do nosso coração ou são só palavras que saem da nossa boca, da boca para fora? Será que a gente consegue ser sincero e olhar para o nosso coração e dizer, cara, eu estou orando, mas eu estou orando porque eu quero que Deus faça uma coisa em meu favor. Eu não estou orando para ouvir a voz de Deus. E por que eu uso mais a oração como exemplo e ajuda aos necessitados? Porque eu sei que a maioria aqui ainda não jejua. Entende? Não tem uma prática de jejum. Quando vocês jejuarem, saibam que vai ser a mesma luta. Saiba que vai ser a mesma batalha. E jejum não é para eu me tornar mais santo e melhor do que os outros. Que jejum não é para eu mover a mão de Deus ao meu favor. Ah, eu vou jejuar porque eu quero que um pedido meu seja atendido. O jejum é para a gente estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e talvez ouvir Deus dizendo: não, não, não é o melhor para ti. Entendem? Jejum é um momento da gente mortificar a nossa carne, o nosso estômago, para parar e ouvir a voz de Deus. E Jesus diz, no versículo 18, que seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Qual é a recompensa de Deus? A gente ser atendido nos motivos do nosso coração? Não, não é disso que Jesus está falando. Pode acontecer? Pode acontecer. Glória a Deus por isso. Maravilha se acontecer, a gente vai ficar muito feliz. Mas e se não acontecer? E se os motivos do nosso coração, os desejos do nosso coração não forem atendidos? Quer dizer que Deus não está recompensando? A recompensa de Deus aqui, ela é garantida quando a intenção do coração está de fato voltado para Deus e não para nós mesmos. E se a intenção do meu coração está voltada para Deus e não para mim mesmo, ouvir um não de Deus vai ser uma resposta maravilhosa. Entende? Porque não vai se tratar de mim, vai se tratar de Deus. Até que nós tratamos sobre o fato de jejuar e a intenção do nosso coração ao fazê-lo. Mas que de fato se trata o jejum? Como ele se relaciona com a nossa caminhada de fé? O centro do jejum, assim como de todas as outras disciplinas espirituais, e o motivo para ser realizado deve ser Deus, não eu. Deus, não os meus motivos. Deus, e não aquilo que eu quero que aconteça. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente jejua e, por exemplo, quando tem retiros, quando tem encontros, a gente também motiva as equipes que estão organizando a jejuarem. O que a gente vai entender? Não, a gente está jejuando para que o retiro aconteça, ou para que aconteça no retiro aquilo que a gente quer. Entendeu? Para que o negócio seja top.
para que, assim, as pessoas tenham aquele momento de encontro com Deus, já falhou no motivo do jejum. E da oração. E de qualquer outra disciplina que esteja envolvida. A gente não jejua para que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade e nosso querer. A gente jejua para estar atento à voz de Deus e para ser um instrumento presente e ouvindo aquilo que Deus quer fazer, na hora que Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. É para isso que serve qualquer uma das disciplinas espirituais. O jejum não existe como uma forma de mover a mão de Deus. Ele vem acompanhado de um clamor, e a gente vê muito isso no Antigo Testamento. Como a rainha Esther, como Daniel. Por que eu digo essa questão de mover a mão de Deus? Talvez a gente comece de jejuar e, por exemplo, a gente, desde ontem, né, na verdade, antes de ontem, a gente tem orado pela Cecília, né? A gente tem orado por outros motivos. A gente estava orando pelo irmão da Ju, que saiu milagrosamente do hospital. Que eu acho que nem a Ju estava acreditando que ele ia sair tão rápido do hospital. Pelo pai do Marcos Paulo e por outros motivos que estão lá no nosso grupo de oração. Mas a gente ora pensando assim, Deus, se eu orar mais, Deus vai atender. Se eu orar mais, Deus vai mover a sua mão e vai curar milagrosamente, porque a quantidade que eu oro é a quantidade que eu jejuo. Não, não é disso que a gente está falando. Deus ouve sim o nosso clamor. E a Bíblia fala que Deus ouve a oração dos seus filhos, dos justos. Mas a intenção do nosso coração, queridos, não deve ser mover a mão de Deus para fazer a nossa vontade. Mas um clamor onde a gente derrama sobre ele, Senhor, esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade, mas deixa a gente ouvir a tua voz. Deixa a gente entender o que o Senhor está fazendo a partir de tudo isso. Deixa a gente entender qual é o teu propósito diante de tudo isso. A gente não manipula Deus através do nosso jejum, através da nossa oração. Mas ele ouve sim as dores do nosso coração, os clamores do nosso coração, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente medita, quando a gente se derrama o nosso choro, as nossas lágrimas diante dele. E ele também fala. Entende? Ele também fala. O jejum, ele está diretamente ligado à oração. E ele se trata do sacrificar o corpo, abrir mão de algo físico para se concentrar ainda mais em Deus. Não é um jogo com Deus, mas tempo na presença de Deus. E para aqueles que têm alguma prática de jejum, talvez vão entender um pouco mais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer e gosto muito de ter as refeições bem certinhas, principalmente o café da manhã. O café da manhã é quase um ritual na minha vida, desde criança. Isso irritava muito a minha mãe, porque eu não começava de fazer o serviço da casa antes do meu ritual do café da manhã. Para o meu esposo, para o Paulinho, isso não é tão importante. Então, antigamente, eu até brincava com ele, falava assim, não, tu tem que fazer jejum de outra coisa, porque tu fica sem comer tranquilamente. Se falarem pro Paulinho, fica 24 horas sem comer, ele fica. Se falarem para ele, fica 24 horas sem dormir, ele fica. Ele não fica nervoso com isso, nem nada. Eu, por outro lado, quer me ver estressada, é deixar eu sem dormir e sem comer. Então, essa disciplina, para mim, por um bom tempo, e agora isso tem se tornado um pouco diferente, ela é literalmente uma luta contra o meu corpo, dizendo: você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. Olha, tem uma comida ali. Não, mas você pode diminuir o tempo do jejum. Não, mas você fez o propósito até tal hora, mas pode fazer um pouquinho antes, ninguém vai saber. Deus não vai te cobrar essas horas. Gente, é uma batalha na cabeça, que é um negócio de louco. Eu consigo ficar sem comer. Por exemplo, quando eu fiz cirurgia do joelho, eu fiquei das 10 horas da noite até 7 horas da outra noite sem comer. Foi tranquilo. Só na última hora eu tava realmente muito fraca. Eu tava meio grogue também por causa da anestesia, que eu falava, Paulinho, que hora que eu vou poder comer? Que hora que eu vou poder comer? Mas de resto, eu tava muito em paz. Porque eu sabia que eu tinha que fazer a cirurgia, eu tinha que ficar em jejum, não tinha outra solução. Agora, se eu for fazer o mesmo propósito de hora para jejum, no dia anterior, eu falo assim, não, amanhã eu vou jejuar. Aí eu já começo, mas será que eu tenho que jejuar amanhã mesmo? Não precisa jejuar de novo. Não, mas... Gente, é um negócio que você vê assim,
como a tua mente, o teu estômago te domina. Só porque você fez o propósito de ficar sem. E aí você olha e fala assim: Deus, será que é tão difícil falar para o meu estômago que eu vou ficar tantas horas sem comer? Porque eu quero tirar esse tempo para orar, para estar na tua presença, e simplesmente para dizer para o meu corpo: tu não me controla, tu não me domina. Até porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Entende como o jejum, ele não é algo apenas assim místico, mas ele é algo físico. Ele escancara algo que te controla. E eu poderia dizer assim, se para você apenas se abster de comida é fácil, é simples, coloca outra coisa junto. Se abstenha do teu celular, se abstenha da televisão, se abstenha de outra coisa que pode te dominar e te controlar. Coloca junto coisas físicas e materiais que têm te controlado, junto com a questão da comida. Jejum é comida. Ponto. Biblicamente, nunca foi outra coisa, sempre foi comida. Quer experimentar o quanto o teu corpo está te dominando? O quanto a tua mente está te dominando? Começa a ter esses propósitos. E aí você vai entender se é o espírito quem está controlando a sua vida ou se é você mesmo. Tem uma situação no livro que diz assim: precisamos ser como a profetisa Ana, e adorava jejuando. Ou seja, o período de jejum era um período de adoração. Todos os outros propósitos do jejum precisam estar submetidos a Deus. Eu jejuo para ouvir a voz de Deus, para adorar e para estar na presença de Deus. Todos os outros motivos que vêm acompanhando o jejum precisam estar submetidos a esse. Se o meu propósito primeiro do jejum, ou da oração, ou de vir ao culto, ou de ler a palavra, é ter bênçãos, é ter a mão de Deus sendo movida a meu favor, essa é a única recompensa que você vai ter. A intenção do teu coração. Entendem? Em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui, que esta intenção seja unicamente glorificar ao Pai que está nos céus. Esta é a única maneira de nos pouparmos de amar mais as bênçãos do que o abençoador. Tem algum motivo pelo qual te faria jejuar e te faria orar? Algo na tua vida que te faria parar para orar de fato, para jejuar? E se esse motivo não fosse atendido? Como, por exemplo, quando a gente ora por saúde, pela vida de alguém. E se a resposta fosse negativa? Isso nos faria permanecer em amor a Deus? Ou a gente estava orando e jejuando buscando apenas a bênção e não o abençoador? Vir à igreja, estar em Cristo, na caminhada de fé, significa para você buscar apenas as bênçãos? Ou estar na presença daquele que abençoa? Qual a real intenção do teu coração? Paulo vai dizer: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. 1 Coríntios 9, 27. E Davi diz: humilhei-me com o jejum. Salmo 35, 13. Jejum é esmurrar o corpo e humilhar-se diante da presença de Deus. Assim como todas as disciplinas espirituais, o jejum não é algo natural, ser humano. Não é algo fácil de fazer. É disciplina, é treino, é sacrifício, é esforço diante de Deus. No livro, há muitas boas dicas de como jejuar, de como começar, de como iniciar essa disciplina. Nunca jejuou na vida? Começa tirando apenas uma refeição. Faz isso por algumas semanas. Depois que isso já, tá fácil. Né? Por exemplo, eu tomei café da manhã, não vou almoçar e o meu horário de janta é 7 horas da noite. Vou comer depois só 7 horas da noite. Isso se tornou algo mais fácil, mais tranquilo? Aumenta. Tira o café da manhã. Depois, fica 24 horas sem.
Isso talvez demore 2, 3 anos para você, de fato, jejuar e conseguir estar na presença de Deus durante o jejum. Não é assim rápido. Não é simples. É disciplina. Ficou tranquilo? 24 horas já é tranquilo para você jejuar? Aumenta. Vai para 36, vai para 48. Mas só faça isso, de aumentar para mais de 36 horas, se for o guiar de Deus também na tua vida. Ore para saber como que Deus vai te conduzir. E algo que o livro também fala, hoje em dia se estuda muito sobre o jejum também na questão da saúde. Tem muitos nutricionistas que recomendam jejum. Jejum faz muito bem para a saúde. Muito bem para a saúde. Mas esse não deve ser a intenção do jejum do cristão. Entende? É um plus, digamos assim. Mas aqueles, por exemplo, gestante, aqueles que têm problemas de saúde diretamente ligado à comida, como, por exemplo, diabéticos, tem que cuidar nessa questão do jejum. Só pode fazer jejum com um cuidado médico. E aí eu diria, talvez o jejum para alguém que tem alguma questão específica seria tirar uma comida específica que gosta muito. Ou tirar alguma outra coisa, porque tem um cuidado em cima disso. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês: comecem a viver as disciplinas espirituais. Comecem a buscar a Deus. Para de viver escravizado pelo teu estômago. Tem uma outra citação no livro, e com essa eu vou terminando, que fala o seguinte: de vários aspectos, o estômago é como uma criança mimada. E uma criança mimada não precisa de pronto atendimento, ou seja, ela não precisa ser atendida na hora que ela quer, do jeito que ela quer. O que uma criança mimada precisa? Disciplina. O nosso estômago precisa de disciplina. O nosso corpo precisa de disciplina. E aí a citação continua. Martim Lutero afirma: a carne tem como praxe rosnar de um jeito medonho. Nós precisamos entender quando a nossa carne está rosnando de um jeito medonho e dizer para ela: não é você quem me domina, mas sim o Espírito Santo de Deus. O teu estômago pode estar rosnando e te dominando. Os teus pensamentos podem estar rosnando e te dominando. O teu ego pode estar rosnando e te dominando. O teu prazer, os teus hormônios podem estar rosnando e te dominando. A tua ambição pode estar rosnando e te dominando. A tua preguiça pode estar rosnando e te dominando. O que tu vai fazer com isso? E agora eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, quero convidar o Ministério de Música. Nós agora vamos nos preparar também para a Santa Ceia. E o convite para ceiar, o convite da Santa Ceia, é um convite de confissão de pecados também, de arrependimento e confissão de pecados. No que a tua carne tem rosnado? Onde a tua carne tem sido fraca, tem te dominado e o Espírito Santo não está tendo vez? O convite para a mesa do Senhor, para celebrar ceia, é primeiramente um convite de arrependimento e de confissão de pecados.